Então, ainda antes de propriamente iniciar o reinterrogatório, o Ministério Público postulou que a defesa de Daniel fosse consultada se opõe a que o reinterrogatório seja realizado nessa data. Indago se há alguma oposição. Nenhuma oposição, Excelência. Trata-se de um colaborador, ele tem um compromisso com a justiça e ele quer honrar esse compromisso. A defesa técnica não se opõe. Tá bem. Então, seu Daniel, eu vou fazendo umas perguntas de caráter pessoal inicialmente. Qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro agrônomo. O senhor é fiscal federal, do MAPA, né? Tá. O senhor, há quantos anos trabalha? No serviço público eu estou há 35 anos. Certo. E o senhor é casado, tem filho? Casado, tenho um casal. Filhos. Mora com a esposa? Com a esposa, 28 anos. Casa própria, lugar? Casa própria. Tá. Sua renda mensal aproximada é de quanto? De 3 mil. E o senhor é auditora fiscal, tem o cargo de fiscal, ainda que ele tenha mudado de nome, mas tem a mesma função nesses 35 anos? Não. É que a categoria teve esse avanço de auditor fiscal federal recente, né? Uhum. Então aí nós mudamos de categoria. Certo. Mas enfim. Bom, aqui são os fatos relacionados à questão envolvendo o norte do Paraná, Londrina, a Ultra de Londrina e todos os fatos que se relacionam àquela região. Eu quero então começar as perguntas para o senhor a respeito disso. A primeira imputação que o Ministério Público faz é a do crime de organização criminosa envolvendo o Juarez, o Cid Omar, o Gércio, o Luiz Alberto Patzer, o Sebastião, o Roberto Brasiliano da Silva. Eu indago inicialmente ao senhor o que o senhor conhece, se é que o senhor sabe alguma coisa a respeito dessas pessoas e se elas haviam se unido com a finalidade de cometer crimes, notadamente obter vantagens indevidas dos fiscalizados naquela região. Enfim, o que o senhor sabe a respeito disso? Só pedir a permissão para fazer uma introdução. Claro. O senhor Excelência. quer puxar mais perto do microfone? Eu vi que o senhor fala meio baixo, só para... Eu estou aqui para cooperar, reconhecer meus crimes, meus erros, dizer que o Ministério da Agricultura é uma instituição que tem bons profissionais, pessoas competentes, mas tem muita patologia, não só no Paraná, mas no Brasil. Esse assunto é um assunto sistêmico, eu posso falar porque tenho 35 anos de função e conheço. Envolve agente público, envolve empresários, envolve políticos. Então é um assunto que está à baila, que realmente aconteceu, e que no âmbito da Regional de Londrina eu participei de alguns atos ilícitos, juntamente com o Juarez, na minha gestão. O Gil Bueno participou também de atos ilícitos, na continuidade, e com as investigações, o que foi apurado é realidade. Então eu quero contextualizar dessa forma e dizer que estou aqui para ajudar a corrigir as patologias que existem no sistema, mas é um sistema sistêmico, é um sistema de corrupção. Vários assuntos levaram a isso. Falta de pessoas, sistemas ineficientes de trabalho do governo, burocracia, a própria vontade do fiscal e dos gestores de amealhar recursos para patrimônio. Então as causas são diversas. Mas eu quero falar a verdade e vou falar a verdade. Eu só queria que o senhor repetisse então, a pergunta para mim entrar já na resposta com bastante objetivo. O senhor falou inicialmente sobre que é um problema sistêmico. O senhor se refere isso ao Ministério, à corrupção. Corrupção. E não ocorre só no Paraná? Não.
Eu cito aqui, porque é um documento público, o anexo 24 do Wesley Batista. É da colaboração premiada. Da colaboração premiada dele. Tá? Ele afirma aqui, no anexo dele, que a JBS pagava de R$1.000 a R$20.000 para todos os fiscais que trabalhavam nas plantas. E não são poucas plantas. É uma empresa hoje internacional, que está no Paraná, um volume grande de trabalho. É uma empresa que está em São Paulo, está no Mato Grosso, está em Rondônia, está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então é um assunto sistêmico a nível nacional, não envolve só a superintendência do Paraná. Claro que as interceptações telefônicas ao decorrer do tempo, ela apontou erros de crimes aqui no estado do Paraná, mas é uma coisa sistêmica e assistente a todo o Brasil. Esse documento dele atesta isso, e eu fui presidente de todos os superintendentes do Brasil por um período, conheço todos os estados, assim, superintendentes da época, sei que é uma prática, mas a empresa, ela se vale disso aí para poder conduzir o barco dela em termos de rentabilidade. Por quê? Porque se o fiscal, o Brasil tem 4.600 frigoríficos, na época da carne fraca tinha 800 fiscais. Os Estados Unidos tem 6.800 frigoríficos, 7.600 fiscais. Então aqui a relação dá 1 para 6, e lá dá quase mais de 1 para 1. Então esse assunto é um assunto que, se as empresas não fizerem um extra ao fiscal federal, ele não vai trabalhar de fim de semana, ele não vai trabalhar fora de horário, ele não vai ficar sob aviso para assinar certificado na exportação. Essa é uma realidade sistêmica no Brasil. Então eu queria colocar bem isso para o senhor, porque o que o Wesley Batista coloca aqui é a verdade. E a empresa dele sofreu isso a nível nacional. Tá? E eu estou aqui com um servidor de 35 anos de carreira, e desses 35 anos, 11 anos eu fui superintendente. E eu posso falar com muita profundidade e colocar a verdade para o senhor. O que uma empresa como essa, ou outras, que a gente vai ter a oportunidade de falar na sequência, além do que o senhor falou, que é ter um fiscal, eu deduzi isso, com maior disponibilidade para atendê-la, já que ela remunera ilicitamente esse fiscal, portanto tem ele com mais disponibilidade. O que ela ganha além disso? Ou é exclusivamente isso? Não, a empresa ela conta com a boa vontade, certo, do fiscal, em assinar certificado fora de horário. Ele está num casamento, ele assina, certo? Ele está num batizado, ele assina. É assim que é o sistema é esse, certo? Isso não quer dizer que a parte sanitária não seja cumprida. Tem empresas pontuais que não cumprem, mas nós temos no Brasil, aqui no Paraná, Excelência, as melhores plantas de abate do mundo estão aqui, na questão sanitária, né? Principalmente no setor de aves. Nós temos empresas aqui que atendem todos os mercados mundiais na parte sanitária. Então, são casos pontuais. Existe patologia de empresas que fazem crimes sanitários, crimes econômicos, mas a grande maioria dos nossos empreendedores, os nossos brasileiros, que são a maioria empresas brasileiras, que dá emprego para muito brasileirinho, tá? Eles preenchem os requisitos sanitários que a lei exige. Eu dou exemplo aí, a BRF. É uma grande empresa paraense de Santa Catarina, uma empresa brasileira, que dá mais de 100 mil empregos. Existem casos pontuais de erro industrial, pode acontecer. O senhor imagina uma planta bater 400 mil frangos dia, não ter um problema pontual de erro de mecânico, por exemplo, no processo. Então são coisas que, às vezes, um fiscal mais assoberbado, ele leva para um caminho, e um outro que tenha um pouco mais de postura mais assim, empresarial, leva para outro caminho. Mas as empresas, de um forma geral, no Paraná, são as melhores empresas do mundo em questão sanitária. Existiu crimes, existiram, certo? Mas eu queria destacar isso aí. Uhum. Tá bem. O senhor menciona essa praxe de remunerar
de alcançar algum valor para um fiscal sob o fundamento de que aí ele vai estar mais disponível, ou com a finalidade de que ele esteja mais disponível à empresa, é algo que acontecia já antigamente ou surgiu com essa empresa que o senhor mencionou agora, JBS, ou com alguma outra, ou já tinha muitos anos? Porque houve nos últimos anos uma consolidação do mercado na mão de players maiores. Certo. Isso já acontecia antes ou foi após essa consolidação que isso aconteceu ou se intensificou? Esse processo criminoso de corrupção e propina, ele vem de muito tempo. Ele não atinge somente plantas frigoríficas, e não é só na área animal também. Existe área vegetal também que tem problemas e tem patologia. Existe uma corporação em Brasília que também é corrupta. Sim. E o empresariado, ele está sujeito a tudo isso para poder fazer andar a máquina. Até fevereiro de 2016, o Ministério da Agricultura não tinha o sistema de informação, certo? Eletrônico de informação. Então o fiscal ficava com processo para dar parecer em cima de mesa 3 meses. Né? O corporativismo quisesse derrubar um superintendente arraigado no sindicalismo, eles fechavam e seguravam, e o superintendente caía. Então, de fevereiro para cá, onde o sistema de informação eletrônico ele foi implantado, o fiscal tem 5 dias para dar um parecer. Ele passou a ter uma responsabilidade. Então, para trás, uma habilitação para a Rússia, uma habilitação para os Estados Unidos, uma habilitação aqui no mercado comum europeu, né? É muito difícil para o empresário. Às vezes o empresário fecha um contrato com a China, ele tem 60 dias para exportar. Ele tem que registrar produto, ele tem que registrar marca, ele tem que registrar embalagem. Né? Em determinado momento ele tem que contar com a boa vontade do agente público. Ou na base, onde ele tem lá um fiscal federal na base dele, que tem que contar com a boa vontade lá, ou na superintendência, no serviço, certo? Ou do próprio superintendente. Então, as brechas que tem para a corrupção são essas, certo? Eu pratiquei, e vou contar meus crimes, mas tem mais atores, certo? Tem mais atores que tem que também, vamos dizer, tem que ser colocado nesse seara. Certo. O senhor mencionou antes, a última pergunta antes de ingressar nessa questão, o senhor mencionou que muitos fiscais ou alguns fiscais recebiam valores que incorporavam ao seu patrimônio. A finalidade do recebimento desses valores era incorporar ao seu patrimônio ou eventualmente também dividir com outras pessoas? Excelência. O Sistema Nacional de nomeação do gestor maior, que é o superintendente, ele sempre foi político. O superintendente que não é político, ele não fica. E o superintendente, para ficar, ele tem que pagar. Ele tem que pagar deputado. Ele tem que pagar... E de onde sai isso? Ele tem que ter um bom relacionamento com o empresariado. Porque o senhor não vai achar, na minha gestão, desvio de 1 centavo de recurso público. Não é essa a prática. Mas a relação com o empresariado eu tinha. Eu tinha que fazer caixa para pagar deputado mensal e fazer caixa para pagar deputado em época de campanha. Os estados brasileiros são assim. Se eu pegar São Paulo, é a mesma coisa. Muito maior ainda, porque é uma superintendência, uma das maiores superintendências do Brasil. Em volume de empresas, em volume de negócios, em volume de corporativo de pessoal. Também acontece. Então, a prática é essa. O sistema era esse, certo? Sim, o senhor quer dizer que ele era replicado em diversos estados? Diversos estados. O senhor citou São Paulo como um exemplo. Porque é a maior superintendência do Brasil é São Paulo. Também ocorre o que aconteceu no Paraná. O superintendente lá tem que correr em época de campanha e conseguir recursos para deputado, senão ele se mantém no cargo. Está lá o superintendente há 15 anos. No cargo. Não é à toa que está no cargo há 15 anos. Entendi. Tá bem. Especificamente as questões agora dessa ação aqui. A primeira imputação diz respeito ao estabelecimento de uma organização criminosa
no norte do Paraná, da qual fariam parte o Juarez, o Cid Omar, o Gércio, o Luiz Alberto Patzer, o Sebastião e o Roberto Brasiliano. Essa segunda versão acusatória, as pessoas se uniram sob o comando do Juarez e obtinham favores, vantagens econômicas e outros tipos de vantagens, mas basicamente econômicas na sua maioria, segundo a imputação, junto a fiscalizados. Ok. Eu quero indagar se o senhor sabe algo, o que o senhor sabe, se efetivamente houve um estabelecimento de um grupo organizado, relativamente organizado, informalmente, claro, nessa cidade, nessa região, capitaneado pelo Juarez. Bom, a regional de Londrina é uma regional que detém o maior número de serviços para o cliente do Ministério da Agricultura. É a regional mais forte em termos de pessoal, em termos de demanda de serviço. Aqui no Paraná. Aqui no Paraná, ok? Na minha gestão, eu posso falar que tinha corrupção, por quê? Porque eu recebia do Juarez Santana todo mês R$ 8.500. Chegou um determinado momento em que eu senti que ia explodir, eu o chamei no meu gabinete, ele trouxe no meu gabinete nesse dia R$ 8.500 para mim, e eu disse para ele que não queria, e que ele fosse embora, e que ele escolhesse 2 frigoríficos para ele tocar e saísse do cargo. E que avisasse os deputados dele, Que ele escolhesse o quê? 2 frigoríficos para ele Para ele administrar, fiscalizar? Assim. e avisasse os deputados deles que em 60 dias estava a corrupção na região de Londrina ia acabar. Isso quando, mais ou menos? Isso 2010, 2011. Ok. Ele voltou e nada acabou. Por quê? Porque é uma regional que tem um ranço político herdado pelo ex-deputado José Janene, muito forte. O Juarez Santana era muito forte. Ele tinha uma bancada federal própria, que segurava ele no cargo. E, com isso, ele conseguia, então, colocar a gestão dele como um superintendente do norte do Paraná. Eu não tinha força para mexer. Eu tinha que tocar o barco.